Olá, graça e paz. Sou o professor José Ricardo Ferri, do canal Missão em Graça. Trazemos nesta manhã um esclarecimento bíblico de uma pergunta que sempre fazem a nós. O Israel de hoje é o mesmo o Israel da Bíblia, a qual Deus tratava como a menina dos seus olhos, que quem orasse por Israel teria uma bênção. Eu digo não. O Israel de hoje não é aquele Israel do passado. Por quê? O Israel que Deus fez uma aliança com aquele povo era um povo oprimido, que vivia ali sofrendo opressões de vários povos. E esse Israel, ele durou entre Saul, Davi e Salomão. Então foi bem no passado. 500 e poucos anos antes de Cristo, Israel deixou de ser esse Israel. Israel, ele foi destruído várias e várias vezes. Não foi só uma vez, muitas vezes. Se somarmos o tempo que tem Israel, o povo de Israel não viveu no seu país ali 10%, porque foi destruído várias vezes, foi disperso pelo mundo, e até que veio Jesus Cristo para cumprir a lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei, e nem Jesus deu ênfase a Israel, ao povo judeu. A certa mulher perguntou: aonde que devemos adorar a Deus? Em Jerusalém? É no monte? Aonde é que devemos adorar a Deus? E Jesus disse: olha, nem aqui e nem ali. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então Jesus também não deu ênfase a Israel. Então Israel deixou de ser esse Israel da Bíblia há muito tempo. Nós vemos uma passagem que Jesus fala ali, numa parábola, nos finais, que aconteceria nos finais do tempo, que ele mandava olhar para a figueira, apontando, muitos dizem ali que apontando para Jerusalém, para Israel. E Jesus dizia ali: olha para esse povo, os acontecimentos que iriam acontecer ali em Israel. E dizia: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração que Jesus estava falando? A geração atual, a qual Jesus falava com aquelas pessoas naquele lugar, naquela época ali. Era para aquela geração. E tudo isso aconteceu ali entre as nações de Israel, entre o povo judeu, que o acontecimento, a destruição de Israel, quando a derrubada do templo em 70 depois de Cristo, Israel todo foi destruído. E que sobrou do seu povo, eles ficaram dispersos, não só na Europa, mas em toda a parte do mundo. Israel fugiu para aqueles determinados local, várias nações, e ficaram dispersos de Israel por quase 2000 anos fora de seu país. Até que em 1948 foi fundada novamente a ONU, o Estado de Israel, e começou a voltar alguns israelitas para a sua terra, e começaram ali a conviver. Quem estava ali eram os palestinos, e ali já começou a briga entre eles, porque eles queriam uma certa localização, enfim, começou-se a guerra, e a guerra procede até hoje, esta guerra entre aqueles povos lá que nós vemos no dia de hoje. E quem são o Israel no dia de hoje? É um povo de uma potência nuclear muito grande, aliado aí com os Estados Unidos. Então são um povo inteligente, sim, são, mas são um povo aí que você vê
a história, matando aí civis, povos inocentes, atacando o país. Deus não convive com essa situação, de forma nenhuma. Deus não faz mistura com esse tipo de situação. Deus não aprova essa situação. Então não é mais o Israel de Deus, a qual a Bíblia menciona, em que muitos cristãos têm como idolatria o Estado de Israel. Isso já falamos há muito tempo atrás, ficou no passado. O próprio apóstolo Paulo, ele reconhece essa questão quando escreve aqui aos Gálatas, capítulo 6, versículo 16, diz dessa forma: e todos quantos andarem de conformidade com estas regras, paz, misericórdia, sejam eles sobre o Israel de Deus. Então, nós, todos os povos que andam em conformidade com a paz, com o amor, é o Israel de Deus. Então não há mais uma nação específica. Aquele povo, o Estado de Israel, hoje, é como uma nação comum. Uma nação qualquer, como o Brasil, como Espanha, como Alemanha, como Estados Unidos, como a China. Enfim, é um país comum, como os demais. Não há um povo, um país especial mais. Esse povo é de Deus. Não, somos todos de Deus. O Israel de Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, são os que andam em conformidade com a paz, com o amor. Esse é o Israel de Deus. Tanto eu como você somos o Israel de Deus. Não há um país como o Israel hoje, um país político. Não tem mais nada a ver com o país cristão. Aliás, muito pelo contrário, eles nem ali acreditam todo em Cristo, têm a sua fé única. Não creio que muitos creem, mas numa maioria não. Se fosse um povo específico, teria todos o mesmo pensamento, seria um povo da paz, porque se é um povo de Deus, um povo escolhido por Deus, uma nação separada por Deus, uma nação que é a representante de Deus aqui na terra, teria que ser um povo de paz, um povo que traz orgulho, um povo de amor. E muito pelo contrário, eles querem a terra, querem isso, e guerreiam, e matam, e fazem tantas coisas, por causa, e muitos têm essa idolatria a esse povo. Então, Israel de hoje não tem mais nada a ver com o Israel lá do passado, em que a Bíblia menciona lá no Antigo Pacto. Isso já ficou no passado. O povo de Israel era muito pequeno, era minúsculo, né? Então, muitos que a Bíblia menciona moraram ali em Israel, são israelitas. Não são alguns ali, sim, como Davi tomou ali Jerusalém, uma determinada época, mas isso foi muito antes de Cristo, isso muito tempo atrás. Isso ficou no passado. Isso Deus, o novo pacto agora, que é o pacto da graça de Deus, é após morte e ressurreição de Cristo, né? Que nós vimos, que nós falamos, nós pregamos, a salvação eterna se deu em Cristo. Então, não há mais um país específico que é o povo de Deus. O povo de Deus é aqueles que andam em conformidade com a palavra, que tem o amor no seu coração, e não é um povo religioso. Jesus, ele nunca mencionou uma religião, dizendo, olha, você tem que ir a um templo mais perto da sua casa. Ele disse, vá para a tua casa, agradeça a Deus, vá em paz. Nunca mandou ninguém procurar uma religião. Ele sempre disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Né? E já dissemos aqui, nesta manhã mesmo, sobre a questão de que Deus procura os verdadeiros adoradores. São aqueles que adoram
a Deus em espírito e em verdade. Não é no local, não é numa cidade, não é no templo, mas é no coração limpo, que produz o amor, que dá um bom testemunho, que é um bom cidadão, que faz o bem. É esse o verdadeiro adorador. Aqui não tem sacrifício, aqui não tem ir adorar no monte, adorar em lugar nenhum, subir monte, fazer isso. Nada disso, batismo. Não, é a pessoa limpo de coração, a pessoa de paz. É esse que é o verdadeiro cristão, é esse que são os verdadeiros israelitas, que são o verdadeiro Israel de Deus. É o que buscam a Deus em espírito e em verdade. Há muitas pessoas que não sabem nem quem que é Deus, quem é cristão, nunca ouviram falar de religião, mas têm o seu coração bom, são da paz. Então são israelitas de Deus, é esse que anda em conformidade. Não é o que estuda teologia, não é o que vai numa religião. Não, hoje todos nós, a Bíblia diz que somos sacerdócio real, não é sacerdote, não. Deus encerrou tudo, que haveria só um pastor e um só rebanho, seria Jesus Cristo. Então não há mais essa questão de sacerdote, de um país ser diferente do outro. Não, todo Israel de Deus é aquele que anda em conformidade com o que Deus quer de cada um de nós, que faça o bem, que sabe, porque todos nós, a nossa mente sabe o que é bom, o que é ruim, o que é fazer o bem, o que é fazer o mal. Então, isso todos nós está na nossa mente. Nós sabemos que o bem e o mal está dentro de nossa própria mente. Então, cabe a nós decidir se vamos fazer o bem ou se vamos fazer o mal. Jesus, numa explicação, ele diz sobre a árvore boa, ela dá bons frutos. A árvore má produz más frutos. É isso quem faz, é a própria pessoa. Amado ouvinte, louva a Deus por tua vida, louva a Deus por esse canal que tem transmitido mensagens da graça de Deus para o Brasil e para o mundo. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí para que nós tenhamos mais incentivo em trazer uma palavra de crescimento espiritual. O canal é Canal Missão em Graça, professor José Ricardo Ferri. Graça e paz. Até a próxima oportunidade.